Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo dessa programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente nosso querido pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado e edificado através dessa programação. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 com a temática A Igreja em Jerusalém. Nós estamos estudando o livro de Atos escrito pelo evangelista Lucas. Estudamos a aula anterior, Uma Igreja Cheia de Amor, que foi a lição de número 5, e essa lição ela está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode acessar Escola Bíblica Dominical SJP, e acessando ali você não só poderá assistir essa aula, bem como várias outras aulas dos trimestres anteriores. Então acesse lá, você que não é inscrito, se inscreva, você que já é inscrito puder compartilhar, divulgar, nos ajude para alcançarmos o maior número de pessoas com essa pré-aula que tem como objetivo auxiliar também professores, superintendentes para a preparação dessa maravilhosa aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. E para comentar a lição de hoje, nós temos a presença do presbítero Davi Brizotti. Paz do Senhor, irmão Davi. Paz do Senhor, pastor Valcer, evangelista Denilson, os amados irmãos que nos assistem, que a aula de hoje seja frutífera e uma aula abençoada. Amém, glória a Deus. Evangelista Denilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, presbítero Davi, todos os irmãos que estão nos assistindo. Uma alegria e uma satisfação poder estar mais uma vez aqui aprendendo da palavra do Senhor e compartilhando ela com os irmãos. Glória a Deus, né? É uma bênção ter vocês aqui. Vamos juntos caminhar hoje numa lição com uma temática muito interessante, pertinente, importante para os nossos dias, e com muito zelo, temor de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos caminhar aqui hoje e queremos que você aí do outro lado siga com a gente essa jornada. Uma igreja não conivente com a mentira, a lição de número 6. O texto áureo nos diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. A verdade prática, presbítero Davi? Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Os objetivos da lição, evangelista Denilson? Bem, os objetivos da lição são 3. O primeiro deles é apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Em terceiro, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Pegue sua Bíblia aí e acompanhe a leitura. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti.
E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Após a introdução, a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo, para os 3 pontos que são destacados nessa lição, onde a gente vai olhar para o primeiro ponto, o diabo, o pai da mentira, o segundo ponto, o cristão e a mentira, e o terceiro ponto, a igreja que repele a mentira. Então esses são os pontos que nós vamos tratar aqui hoje com os seus respectivos subpontos. A pergunta que eu vou iniciar está na conclusão, que eu quero que ela norteie essa lição de hoje. Você que está nos assistindo, reflita sobre isso. Lá diz assim: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? É uma pergunta interessante, vamos dar a resposta ao longo da lição, mas eu quero que essa pergunta ela norteie sua cabeça. Crente aqui, quando nos referimos, é o crente em Cristo Jesus, que crê em Cristo e em sua palavra, né? Porque crente deriva-se de crer, e Jesus disse que até o diabo crê, né? É crente, né? Então, depende do que se crê, né? No relativismo hoje. Então, nós estamos falando de crente em Cristo Jesus, nós estamos em uma escola bíblica dominical. A introdução da nossa lição vai falar que na vida cristã, na vida de um crente em Cristo, a verdade deve ser inegociável. Agora, os personagens que nós vamos olhar hoje, Ananias e Safira, eles tentaram negociar com a verdade, né? E aí eles trabalharam aí o antônimo dela, que é a mentira, que é o que nós vamos desenvolver hoje com a ajuda de Deus, né? A introdução própria mesmo da lição vai usar como um texto aqui dizendo que eles estiveram a serviço do diabo, que é o pai da mentira, e um crente não vigilante. Aí aprendemos aqui que é possível que um crente não vigilante pode estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Olha que é um pouco pesado o termo, tá? Mas é importante. Às vezes a pessoa acha que está mentindo, servindo a Deus na mentira, vivendo na mentira, acostumado. Então está claro aqui na introdução que esse crente não vigilante ele pode estar servindo a outro, mas não a Deus. Então começamos por aqui. O primeiro ponto, e eu vou na primeira pergunta com o presbítero Davi, o diabo, pai da mentira. E Davi aqui é um contexto histórico, a gente pode pensar, porque não é uma pergunta, é uma afirmação. É da natureza satânica mentir, né? Tá claro, né? Uma característica que ele adquiriu, vamos dizer assim, né? Porque eu estava estudando pela manhã e disse o seguinte aqui, olha. Primeiro, uma coisa que nós temos que ver, né? Eu tenho quatro pontos para nós ver. Primeiro, é que em princípio sua natureza era perfeita. Nós vamos ver isso em Ezequiel, no capítulo 28, dos versos 12 ao 15. Ele foi criado como um querubim. A palavra querubim não tem um termo específico. Ela pode ser alguém que está diante de Deus, alguém que glorifica a Deus, alguém, né, seria um ser como se fosse ali um segurança ao lado de Deus, pode ser um representante de Deus, né, é uma forma teofônica, vamos dizer assim, de Deus, assim, que é a teofonia, que ele se apresenta também, pode ser um mensageiro de Deus. Aí se pergunta como surgiu esse desejo, né, esse pecado no coração. Eu acredito, aí digo eu, não o Senhor, e lendo Ezequiel, que como ele está muito próximo de Deus, ele viu a grandeza do Senhor. E com isso ele invejou a Deus e queria ser igual a Deus. Porque a Bíblia diz que ele também estava vestido de ônix, de jaspe, de toda a beleza estava nele. Ele foi criado em formosura, como escreve o profeta Ezequiel. Mas no versículo 15, na parte B, vai ver que tem uma vírgula. Ele fala até o versículo 15, ele fala da beleza, da criação perfeita, né? Estava ao lado de Deus, servindo a Deus. Mas no verso 15, parte B, ele diz assim, que tem uma vírgula que diz, e até que se achou em ti o que? Iniquidade. Iniquidade, o que é iniquidade? Uma pessoa iníqua, ela viola uma ordem natural de Deus, uma ordem estabelecida por Deus, de uma forma injusta e interessante, meus pastores, consciente. A iniquidade é um pecado consciente, ele sabia o que estava fazendo. Então, ele fora criado perfeito,
mas ele entrou, deixou no seu coração o erro entrar. Segundo, mas pelo poder de comércio e negociação, olha só, como ele tinha uma autoridade, ele conseguiu, como diz Ezequiel aqui, né, negociar. O que é essa palavra negociar? No hebraico tem a ideia de ter habilidade como um bom comerciante. É a ação de comerciar de uma forma muito sutil, leve, né? Como chega no ouvido de alguém, falando levemente, brandemente, né? Suavemente, a pessoa vai sendo envolvida. Por isso que ele conseguiu, então, até a Bíblia nos diz que uma grande parte dos seres angelicais foram para o lado dele. Então, essa ação de negociar, sabendo negociar. Terceiro ponto. Vamos então voltar para Atos dos Apóstolos. Satanás, então, ele com esse poder de indução, ele encheu o coração do casal com cobiça, mentiras e enganos, conforme o verso de número 3. Então, o próprio Jesus, em João, no capítulo 8 e verso 44, eu queria ler com os irmãos, João 8 e 44. Deixa eu achar aqui. Olha só o que o Senhor disse quando ele estava ministrando dentro do templo. Ali estavam fariseus, estavam saduceus, sacerdotes. Existiam aqueles que acreditavam nele, como também existiam aqueles que não acreditavam nele. E eles falaram algumas coisas e o Senhor responde: por que vocês não compreendem a minha linguagem? E por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais firmou-se na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentiras, fala do que é próprio. Aí sim, é o caráter, a natureza, aí que eu quero chegar. É o próprio dele, é o caráter dele, tá? A palavra aqui próprio, no original grego, é dizer caráter, faz parte da sua característica. Porque ele é mentiroso e pai de mentira. Então, a característica dele é mentir e induzir o povo de Deus a mentir. E não só o povo, mas o mundo já maligno já mente desde o princípio. Só abrindo um pouquinho mais o parênteses, pastores. Assim, o que ele perdeu mentindo? Ele perdeu toda a sua glória, a sua autoridade. Ele perdeu um estar completo de eternidade com Deus. E ele quer fazer o quê? Ele sabe que a condenação já está sobre ele. E o que ele puder fazer, ou pegar alguém, fisgar alguém e levar consigo para essa destruição através da mentira, isso ele vai fazer. E o que é interessante, eu estava com 8,44 de João aqui também, aberto, você também. Eu também. Mas assim, vamos pensar um pouquinho mais. É característico dele, ele é o pai da mentira, está muito claro. E você usou uma palavra aquela pergunta que eu fiz de início, iniquidade, que está no texto. Iniquidade é eu estar consciente que eu estou pecando, mas eu continuo fazendo. É o pecado de crente, a gente fala, são os animaizinhos de estimação que alguns crentes em Cristo acostumam, né? Amanhã eu me arrependo, continua pecando, e amanhã continua pecando e está consciente. Então, iniquidade é o pecado de crente, né? É o pecado do cristão, né? Então, quem é liberto, ele não fica preso a essas amarras. Mas existe a pergunta que está na minha cabeça, eu até anotei aqui, uma expressão, né? Mas é só uma mentirinha. Uhum. O evangelista Denilson foi só uma mentirinha. O presidente foi só uma mentirinha. Não é que... É claro que existem proporções de consequências, né? Mas mentira, ela não tem dimensão de tamanho. Eu estou certo? Não sei, estou errado? Estou disposto a ser corrigido. Não tem tamanho mentira. É que nem aquela questão, né, pastores? Meia-verdade. Meia-verdade não é a verdade absoluta, completa. Então, não existe meia-verdade. Por exemplo, no livro de Gênesis, Satanás usou uma meia-verdade para induzir o casal. E por isso, olha a consequência que nós tivemos. Então, meia-verdade é uma mentira. Exatamente. Então, não é verdade. Não é verdade. Então, a gente precisa deixar claro isso, que ou é verdade ou mentira. E Jesus foi claro no Sermão do Monte. Seja o vosso proceder sim, sim, ou não, não. Né? Ou somos verdadeiros, ou não somos. Falhamos? Falhamos porque não somos perfeitos, estamos em uma natureza pecaminosa, porque ainda não fomos glorificados, né? Nosso corpo ainda está sujeito a isso. Porém, à luz da palavra de Deus, no dia a dia com a palavra, no dia a dia em oração, vigiando, a gente tem que buscar o máximo possível de ser melhor.
Não perfeito, porque aí eu forço a palavra, mas de ser melhor e não mentir. E é mais fácil falar a verdade, embora difícil pareça, porque a verdade, quando a gente fala, a gente tem um alívio na alma, né? Um descanso no coração. Você foi verdadeiro. Agora, quando a pessoa pega por caminhos tortuosos, ele vai chegar num peso na sua alma. Falo por convivência ministerial de pessoas, saber que às vezes você percebe claramente que ela está vivendo uma mentira, mas ela não admite. Como diz o senhor, um adágio popular, não sei se é adágio popular ou não, que mais vale uma amarga verdade do que uma doce mentira. Boa essa. Repete de novo aí para gravar. Isso é pra... Professora, anota aí, é bom colocar isso aí. Mais vale uma amarga verdade do que uma doce mentira. Bom, ok. Então nós estamos no primeiro ponto, pensando aí, o diabo, o pai da mentira, foi tratado aqui que Jesus disse que isso é peculiar dele, é da natureza do caráter dele. E agora eu vou com o evangelista Edenício pensando no subponto 2, a mentira como um ardil maligno. Ardil é malícia, astúcia, né? E em 1 Coríntios, eu anotei aqui 2,11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque nós não podemos ignorar os seus ardis, ou os ardis de Satanás. Então, eles não foram obrigados, nem forçados, porém, há uma ação maligna nesse meio aí, né, evangelista? Perfeito, pastor. O tópico central aqui é justamente essa palavra, o ardil. O ardil, como já foi citado pelo pastor, ele refere-se a uma maneira, a uma cilada, né? Uma forma ardilosa de conseguir algo. E aqui é muito interessante quando a gente vê a história, né, de Ananias e Safira, porque de fato o diabo não os obrigou a cometer aquele ato. Mas obviamente que, como está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, quando o apóstolo fala para não deis lugar ao diabo, ele quer dizer, não deis espaço para que o diabo trabalhe. Uma coisa interessante que a gente tem que entender, irmãos, é que, apesar de algumas pessoas não pensarem dessa forma, mas eu acho que é interessante, o pecado ele não nasce do ato direto. O pecado, primeiro, ele é mentalizado. Ele é processado na cabeça. E depois ele desce ao coração e aí sim ele é praticado. Você note que muitas vezes as pessoas veem coisas erradas, mas o próprio Espírito Santo as alerta que aquilo ali não é bom, que aquilo ali vai fazer mal para elas, que aquilo ali vai trazer um prejuízo e que aquilo ali de fato é pecado. Então ela, no seu inconsciente, ela já abre mão de fazer aquilo. E o diabo, ele usa geralmente esses espaços, essas aberturas que o ser humano concede e por não vigiar, as pessoas às vezes acabam dando lado e praticando aquilo que o diabo gostaria que elas fizessem. Então elas acabam se conduzindo em erro e praticando o pecado. Nesse caso aqui, a gente está tratando especificamente da mentira, que foi o pecado que eles cometeram, né? A Bíblia diz que naquela época a igreja primitiva ela compartilhava as coisas, né? Mas isso tudo fruto do Espírito Santo, que compartilhava pela união das pessoas. Então ali naquele momento o que acontecia? Esse ato de compartilhar ele era comum dentro da igreja primitiva, aonde as pessoas pegavam suas propriedades, não todas, mas algumas propriedades privadas, vendiam e distribuíam ou repartiam com aquelas pessoas que de fato haviam a necessidade. E aqui a gente vê que aquele casal quis utilizar de um subterfúgio ou de algo que talvez era até comum na época para tentar o quê? Para tentar obter vantagem. Eles perceberam que algumas pessoas já tinham feito isso. Se você entrar e ler ali no capítulo 4, no finalzinho já do capítulo 4, você vai perceber que a história ela se desenvolvia dessa forma. As pessoas vendiam e levavam, apresentavam aos apóstolos o valor da herdade e aquele valor ele era distribuído. Então, o que eles fizeram? Bem, vamos usar desse mesmo propósito que ele utilizou, mas em vez de falarmos que vendemos por tanto,
vamos compartilhar que a gente vendeu por tanto, ok? E é interessante que aqui é o casal. Então você vê que, apesar de os dois estarem debaixo da igreja, né, de uma igreja onde pregava os preceitos corretos, onde havia uma postura correta, tipo, eles não estavam, como a gente vê por aí, em alguns lugares, algumas igrejolas, né, que podemos nem chamar de igrejas, né, onde a prática, né, de alguns atos não contrários até à Bíblia, né, onde você vê a busca pelo lucro, pelo dinheiro, pela fama, ela vem às vezes em primeiro lugar, não, né, uma consequência. Então é interessante que o autor fala que obter lucro, obter fama, isso não é errado, né? Você ter os seus bens, você ter o seu dinheiro, isso não é errado. Mas aqui a gente vê claramente que eles tentaram o quê? Utilizar de um subterfúgio para se autopromover. Exato. Eles queriam mostrar, olha, estou dando o meu dízimo de tanto. Quando, na verdade, não era aquilo que estava acontecendo. Infelizmente, irmãos, a gente tem que... como o pastor falou, né, é uma lição assim, que nos traz alguns temas muito delicados, mas que a gente não pode se omitir. Às vezes, dentro da igreja, existem algumas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor que o outro. E você trazer algo e apresentar e depois falar que apresentou um outro valor ou que você recebeu outra coisa para tentar obter alguma vantagem, isso também é errado, isso também é mentira. E a Bíblia, ela condena a mentira. Às vezes eu já vi situações onde a pessoa quis dizer que havia uma certa quantidade de pessoas dentro da igreja e cita lá que tinha 5.000 pessoas, quando na verdade tinha 400 pessoas, 500 pessoas. Isso é mentira. Isso não é bíblico. E esses pecadinhos, se é que podemos chamar de pecadinhos, porque como não existe uma meia-verdade, também não existe um meio-pecado. Então, se mentira é pecado, mentirinha ou mentirona continua sendo pecado. O que o pastor falou com muita propriedade interessante é que cada tipo de pecado vai trazer o quê? Uma consequência. Tipo de consequência. Eu já ministrei algumas vezes aqui no Templo Sede, em alguns lugares também, e eu me recordo agora, falando sobre consequências, sobre uma travessura de adolescente que eu fiz, e aonde eu desobedeci a ordem do meu supervisor. Era adolescente, fui manejar um equipamento, o equipamento era muito mais pesado do que eu, e esse equipamento veio sobre mim e ele praticamente quase cortou o meu tendão. Eu quase perdi o movimento do meu dedo, por uma desobediência. O meu braço, né, o meu corpo, ele sarou, eu recuperei o movimento. Porém, a marca e a cicatriz eu carrego ela até hoje. Não dói mais, mas eu consigo vê-la e a lembrança continua aqui, martelando todos os dias quando eu olho para isso. O pecado, ele faz isso nas pessoas. Ele, às vezes, pode ser curado, ele pode ser encoberto, mas as suas consequências, elas vão levar. Você vai carregar. E a mentira é a mesma coisa. Você pode talvez até mentir para o teu irmão hoje. Você pode até enganar o seu pastor hoje. Mas saiba que você vai carregar isso daí para frente. E isso, ao seu tempo, poderá te trazer consequências. Aqui nós vimos a consequência. Quando Ananias e Safira mentiram ao homem de Deus, ao apóstolo, eles receberam a pior sentença. Eles receberam a morte. Então aqui fica o alerta para que nós não demos nenhuma margem, nenhum espaço para que o inimigo venha e plante coisas na nossa vida que depois nos façam acometer esse tipo de coisas, esse tipo de pecado, esse tipo de situação, porque isso são emboscadas do inimigo justamente para tentar nos tirar do caminho, que é justamente o pecado, nos desviar da direção. Tirar do propósito, né? Se a gente pode pensar assim, né?
Você falou algo de raiz, né? De começa na cabeça, não é imediato, né? Jesus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, né? Vamos lá, Jesus faz essas tratativas, né? Se atentar para uma mulher, já em seu coração já cometeu o adultério. Se chamar o teu irmão de louco, já cometeu homicídio. O que Jesus estava dizendo com isso? É para evitar o problema no início No início, para evitar um problema maior, né? Na concepção. Se você me permitir, tem um auxílio bíblico teológico que está na lição do professor. Ele diz assim: evite que o pecado germine. Tomás Kempis escreveu: Perfeito. em primeiro lugar, chega à mente um simples pensamento sobre o mal. Então chega à mente uma forte impressão do mesmo. E depois, o deleite do mal, com o impulso de praticá-lo. E, finalmente, o consentimento. Essas palavras descrevem o caráter gradual do pecado. É que Tiago escreveu, né? Ninguém é atraído e engodado, fisgado, se não for pelo seu próprio desejo. É verdade. Perfeito, pastor. Você usou o auxílio, eu vou até dar uma dica aqui. Tem pessoas inscritas no canal que pedem livros de apoio, e eu gosto muito de Meyer Pilma, tá? Tenho vários Meyer Pilma. E esse o auxílio aqui, tanto o auxílio bibliológico como o teológico, ele vai usar o estudo do livro de Atos e o crescimento da igreja primitiva de Meyer Pilma, da editora Vida. Então aí, você quer adquirir um bom livro para ler, fica essa dica, você puxou aí. Eu quero ler um versículo bíblico aqui dentro desse contexto ainda, porque Pedro ele dá uma correção tão forte em Ananias primeiro, que vai dizer assim no verso 4 do capítulo 5 de Atos: não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder, ou seja, era seu? Sim. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Você não, foi bem claro, não precisava. Ele colocou muito bem essa questão, porque assim, apesar que você falou dízimo, o dízimo era sacerdotal, né? Sim. Mas nós compreendemos assim, dessa forma. Ele não tinha, eu vejo dessa forma, não tinha necessidade, né, até de contribuir. Ele podia dar o valor que quisesse. Ele podia fazer o que ele quisesse, exatamente. Mas você usou a palavra muito interessante: fama. Ele estava buscando fama. Status. Exato. Então, assim, é muito interessante. E aí nós vamos para o ponto 3. O ponto 3 é assim: não superestime o inimigo. Não é subestimar, é superestimar. Eu até anotei aqui, que a gente vai lá para os originais, né? Atribuir qualidades e capacidades e importâncias maiores de que ele realmente possui. Né? Superestimar, né? E aí, Paulo ele vai dar uma orientação e vai dizer em Colossenses 2,15 que o diabo já foi, o inimigo foi derrotado na cruz. Já usou essa expressão, ele já está derrotado. A cruz já venceu ele. Ele só espera o sentenciamento. Mas enquanto isso não acontece, a recomendação é para não superestimarmos ele e também não subestimarmos, né? Tá muito claro aí na lição, eu até grifei aqui, ó. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. Então, nós estamos falando de uma igreja que inicia em Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu ouvi o pastor Takayama pregar uma vez uma mensagem poderosa, né, no auge, quando ele falava das 3 ações do inimigo aqui. Uma delas, ele usou esse ponto aqui para falar que ele tentou infiltrar com a mentira, ele tentou infiltrar para enfraquecer a igreja, e a igreja vigilante, operante na ação do Espírito Santo, ela neutralizou através de Pedro ali, acontecendo isso, né? Então, não devemos superestimar o inimigo, atribuir a ele aquilo que ele não tem, né? Então, eu deixo agora aberto aqui, se quiserem comentar algo, tanto o presbítero Davi como o evangelista Denilson, fiquem à vontade. Ficar vigilantes, né? Porque o apóstolo Paulo, o senhor falou sobre Efésios, né? As astutas ciladas do diabo. Eu uso a palavra grega, está aqui na lição, metodeias, que são métodos. Eu até anotei do lado aqui, ó, várias formas, porque cada um de nós tem uma realidade de vida. E Satanás aí, como ele é astuto, ele também é sábio, tá? Ele sabe as nossas fragilidades, dentro das nossas realidades. Ele usa métodos, as astutas ciladas. Então ele coloca cada armadilha diferente para cada um de nós. E nós temos que estar vigilantes e revestidos, né, da armadura de Deus. Né? Eu sempre falo que eu não sou um legendário, eu sou um legionário. Eu quero estar revestido das armaduras de Deus. Não tem nada contra, mas
Eu quero ser um legionário. A gente entra nessas partes e eu até vou lembrar de algo aqui, quem está assistindo vai até dar risada. Tinha um funcionário em uma empresa que eu tive uma boa posição lá, e ele não era cristão, uma vida bem louca, né? E um dia ele olhava para as mulheres, um dia ele olhou aquela, e eu vi isso, né? E eu falei para ele, rapaz, a Bíblia diz assim, tal. Falei do primeiro olhar, né? Que era pecado, essas questões assim, né? Daquele primeiro olhar que a pessoa às vezes do impacto ali de ver, né, despretensiosamente e tal, né, mas que não podia era o segundo, e um dia passou alguém e ele foi acompanhando ela e não parar de olhar, e eu cutuquei ele, falei, ô, quase citei o nome dele aqui, ô, você não vai, o que é isso, ele? Eu estou no primeiro olhar ainda, você falou que o primeiro olhar não é pecado. Eu falei, rapaz, para com isso, o que é isso, né? Então é só para descontrair um pouco na situação. O primeiro olhar dele fica só 1 minuto, o primeiro olhar dele. Ficou fixo. Dani, eu vi que você puxou aí, Edenilson, a Bíblia aí. Eu estava aqui lembrando, pastor, do que você acabou de falar, né? Sobre esse revestimento de toda a armadura de Deus, né? Para que a gente possa, de fato, estar firmes, né? Contra as astutas ciladas do diabo. É interessante que algumas pessoas acreditam que o diabo é um ser já morto, vencido, fraco, que não tem poder nenhum sobre a vida do crente. Em partes, poderíamos dizer que sim. Porém, a Bíblia também fala que o diabo ele está o quê? Bramando como um gato? Não. Ele vem bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, fica claro aqui, irmãos, que nós não devemos, de fato, superestimar o poder do inimigo. Ele sabe exatamente, como bem disse, né, o presbítero Davi, ele utiliza de métodos, ele utiliza de táticas, aonde ele sabe os pontos fracos, aonde ele sabe as fraquezas que aquela pessoa possui. Eu tenho uma fraqueza pelo dinheiro. É ali que ele vai atacar. Eu tenho uma fraqueza pela vaidade, por algo assim. É ali que ele vai atacar. Eu tenho uma vaidade, eu tenho uma fraqueza assim, assim, assado. Seja na área emocional, seja na área espiritual, seja na área financeira, é ali que ele vai atacar. E aqui é um conselho, né, para que a gente realmente vigie. E vigiar é ficar o quê? Atento. Em todo o tempo ficar atento. Então, prezado professor, seria interessante você frisar isso com os seus alunos, citar vários exemplos na Bíblia, a gente tem vários, mas não temos hoje tempo para poder colocar aqui, mas colocar aqui sobre essa questão da vigilância, sobre esse revestimento que o apóstolo Paulo traz, para que a gente não caia realmente nessa cilada, como alguns dizem, eu vou pisar na cabeça do inimigo. Pois olha, se não for com a graça, com o poder, revestimento do sangue de Jesus, meu filho, você não pisa em lugar nenhum. Você tem que vigiar, porque o inimigo ele está assim procurando a quem possa tragar. E não adianta nós falarmos que, eu sou um super crente, eu oro, eu jejuo. Não, todos os dias nós temos que viver na dependência, no cuidado do Senhor, sendo sempre, usando, né, sempre das armaduras que ele nos dá, né? Da oração, do jejum, da palavra, da leitura, do ensino, mas sempre dependermos do Espírito Santo, que é o que nos guia e nos protege em todos os momentos. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Obrigado, evangelista Nilson, presbítero Davi, por essa colocação. Nós vamos para o segundo ponto agora, que é o cristão e a mentira. E o primeiro subponto, eu até lembrei de um texto de Deuteronômio, eu vou com o Edenilson. Mentira é uma escolha. No capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 15, lá tem Deus vai dizer bem claro assim: veja que hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Depois ele vai dizer mais à frente assim: recomendo, pois, que escolham a vida para que vivam. Ou seja, Deus ele coloca a escolha, mas ele dá a recomendação, ok. Mentira é uma escolha, a pergunta. E escolhas, nós somos rotineiramente, a todo instante, colocados diante delas. A todo instante nós estamos tomando decisões, né? Então eles aqui também tinham essa situação. Foi uma mentira que você já falou no meio da família, né? Porque é um casal, está falando de um lar, eles maquinaram isso aqui, mas eles tiveram opções, né? Mas a escolha deles foi... Exato, pastor. Esse ponto aqui é interessante, irmãos, nós meditarmos, o próprio título já fala, mentir é uma escolha.
Todos os dias, quando nós acordamos, nós temos uma opção. Nós temos que fazer uma escolha. Nós podemos escolher levantar ou podemos ficar na cama. Aqui nesse momento, onde a gente vê a história de Ananias, tanto ele quanto a sua mulher, Safira, eles tinham essa opção de falar a verdade, de entregar aquilo que de fato eles tinham vendido. Porém, por não estarem vigiando, por deixarem a fama, o desejo, né, de mostrar aquilo que eles não eram, apesar de eles terem o livre-arbítrio para poder decidir sobre o que eles queriam fazer, a gente percebe que eles escolheram mentir. E aqui é interessante que quando a pessoa escolhe mentir, é uma escolha unicamente dela. Ela não tem essa necessidade. E outra coisa que eu acho interessante, que é destacado aqui no texto também, que a gente consegue perceber, é que mesmo com todo o ensino, né, com a ação direta do Espírito Santo, porque nesse momento os cristãos eles já não estavam ali sozinhos, né? Eles já tinham recebido ali o Espírito Santo, então você vê que o Espírito Santo ele estava presente, mas mesmo assim, mesmo com a presença do Espírito Santo os ajudando, né, tentando os libertar de tudo aquilo, eles não estavam imunes às tentações de Satanás. Isso. Vocês veem que isso aconteceu. Embora o diabo já tivesse sido derrotado na cruz, né, por Cristo Jesus, ele tentou fazer com que os cristãos ainda tropeçassem. Então ele vem com essa falsa aparência, ele coloca na mente das pessoas aquela opção, mas quem decide se vai pecar ou não somos nós. Quem decide, nesse caso, se iria falar a verdade ou se iria proclamar uma mentira, seríamos nós. Então, nós temos essa opção. E se, por um acaso, né, você talvez... não vou colocar aqui somente você que nasceu já num berço cristão, ou você que aceitou a Jesus e que começou a seguir a Jesus já depois de adulto e tal. Mentir nunca foi uma coisa correta. Independente do segmento que você pratica, que você segue ou que você já serviu. A mentira sempre foi algo ruim e sempre foi algo que vem contra os princípios. Assim como a gente recebe educação, né, para falar com as pessoas, assim como a gente recebe as instruções, né, dentro da casa, no leito familiar, né, para agir com bondade, a mentira ela não é algo que deve ser compartilhado nem ensinado, apesar de terem algumas pessoas que seguem até próprios exemplos familiares, né? Aprendem com esse tipo de movimento, se acostumam com esse tipo de mentira e seguem como se achando que aquilo ali não tem nada a ver. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, saia desse lamaçal, saia desse ambiente, porque mentir não é algo que vai te trazer nenhum benefício. Ao contrário, é algo ruim, pecaminoso e que vai fazer muito mal para a tua vida. Assim, a gente pega esse bojo, né, pensando nessa escolha, Denilson, e você foi bem claro, né? Nós somos colocados aí, desde ao acordarmos até nos deitarmos, sobre escolhas, né? Tanto a escolha como a atração, que é o segundo subponto aqui, que é o atraídos pela mentira. Até eu quero citar a Bíblia aqui, porque é muito interessante. Olha só o 4, a partir do 32, vai falar da comunidade cristã. E aí vai começar assim, ó: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía, tudo, porém, lhes era em comum. Olha, interessante. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos neles havia abundante graça. Olha que ambiente criado, né? Sim. Não havia nenhum necessitado dentre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendiam-as e traziam os valores correspondentes. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a necessidade. Olha que ação maravilhosa, embora na lição de número
4, se não me falha a memória, uma igreja cheia de poder, nós vimos que na conclusão dizia que essa igreja, ela não era perfeita. Não. O que fazia dela perfeita era a unidade, era a comunhão, era a ação do Espírito Santo, né? A vida contínua dando vazão a essa ação. O 36 é assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. É muito interessante. Então, olha a ação. Aí entra o 5:1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eu paro aqui na Bíblia. Então, eles são engodados e atraídos a fazer algo que foi escolha, que é o ponto. Os pontos aqui eles entrelaçam entre si, né? Eles vão entrelaçar, né? Porque eles viram as ações louváveis dos demais, eles estavam vendo aquilo. A gente já leu até chover no molhado, Pedro deixou claro, era teu. Sim. Era teu. Então é muito importante a gente colocar isso, e com muito temor e zelo, porque às vezes a gente habitua. E às vezes o exemplo de um pai, ele pode provocar um mau exemplo de um pai, pode provocar um estrago no filho absurdo e uma consequência duradoura. Ou em outro parente, e assim vai essa consequência. Então, o evangelista Denilson ele deixou um conselho muito claro: pare e saia desse lamaçal, ele usou o termo. Saia desse lamaçal urgente e vire-se para a verdade. Porque mentira, ato de mentira já está claro. A Bíblia. Mas parece que é um exercício. A mentira, a pessoa cai tanto no engano da mentira que ele acaba acreditando naquilo que é realmente, aquilo pode dar algum benefício. E para a pessoa, né, o crente, vamos ver o crente, né, deixar de mentir é um outro exercício. Tu tem que ser forte, porque é um vício aquilo. Então, realmente, parece que você está se afundando num lodo e não há como sair dali. Eu vou usar uma palavra que para nós, a perseverança, nós temos que ser perseverantes, e eu vou usar esse termo até, não vou atribuir a ele, mas dizer que o inimigo ele é perseverante. Ele não conseguiu hoje o intento dele na sua casa, você nos assiste, daqui a pouco ele está tentando de novo. E amanhã ele vai tentar de novo, e ele vai continuar tentando. E continuadamente a gente vai continuar, conforme a recomendação sua, vigiando. É necessário. Então, mentira é uma escolha, a atração pela mentira. Eu vou contigo agora. Vocês concordam com uma colocação? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Tem pecados que eles são visíveis. Visíveis. Pecou. Mas tem coisa, que nem o senhor falou, parece aqueles pets, né? Os pecadinhos de estimação, né? Os animaizinhos, que a gente passa desapercebido ou faz vista grossa. Mentira aqui, uma mentirinha aqui e tal, orgulho aqui, uma vaidade ali. Mas ninguém está vendo, porque aquilo é velado. Mas isso aí é que corrompe por dentro o ser humano, né? E o crente. E acaba perdendo o relacionamento com Deus, que é o mais importante. Eu até vou voltar um pouquinho aqui, que antes da gente entrar aqui no programa, a gente lembrou da capa da lição aqui, né? Sim. E eu vou mostrar ela aqui, né? Tá claro aqui. Se o Ian aí puder depois colocar ela mais cortadinha melhor, é uma máscara, né? Uma máscara. E às vezes o mentiroso ele vive por trás de uma máscara. E aí é complicado de lidar, né? Porque às vezes são visíveis e às vezes não visíveis. E quando a gente vê e percebe é uma coisa, mas às vezes a gente não percebe e infelizmente... Só a título de curiosidade, né? Os pastores já sabem, mas nossos alunos de repente não sabem que a palavra hipocrisia ela era considerada uma cera, hipócris. Quando o vaso era feito, alguns vasos eles eram trincados, rachados, para não perder a venda. O que o oleiro fazia? Ele passava no vaso uma cera chamada hipócris, que ocultava a rachadura, o que realmente ela era, que é um vaso de má qualidade. Então a máscara ela tem essa ideia de ocultar aquilo que a pessoa às vezes se esconde atrás da máscara da mentira, né? Perfeito, pastor. É isso aí. Não tem como que discutir sobre isso, né? Mas já aprendemos mais um termo aí, o hipócrita, né? As consequências, já falamos um pouco sobre isso, Davi, e é o terceiro subponto, né? Ela vai produzir, a mentira vai produzir consequências, é evidente drásticas isso. E eternas, tá? Quem sou eu para dizer a salvação de A ou de B? Eu não tenho o monopólio da salvação. Mas
quando o senhor leu aqui o final do capítulo 4 e o início do 5, né, nós temos hábito que é capítulo 4, diferente do 5, não, mas dentro do texto original é uma perícope, ele não tem divisão. O que Lucas está dizendo é que Barnabé recebeu louvor também por aquilo que nós estávamos falando, o que o evangelista Edenilson falou, a fama, ele estava atrás de fama. Tá? Só que havia consequência disso. Eles mentiram, trouxeram uma parte que não era. Enfim, vamos lá. Eu escrevi aqui, irmãos, as consequências, o mentiroso, ele não fica encoberto por muito tempo. Suas ações serão reveladas conforme o pastor leu aqui. Atos 5:4 foram reveladas. Segundo, eles não mentiram para homens, eles mentiram para a igreja institucional. Não, eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quem é? É Deus. Nada fica oculto diante de Deus. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que, isto é, Deus, a quem temos de prestar contas. Então, não ia ficar impune isso. Deus ia agir como agiu. Olha só, pastor. Deus, ele detesta o mentiroso, né? O mentiroso não permanecerá no santuário do Senhor, conforme Salmo 101:7. O que usa de engano não habitará em minha casa. O que prefere mentiras não permanecerá em minha presença. É por isso que muitas vezes nós temos algum irmão, isso aí é fato, né? Que todos sabem que ele é um mentiroso. Ele mente. O que acontece? Ele vai se afastando, as pessoas vão se afastando dele, porque ninguém fica a um lado de uma pessoa assim, que a pessoa não confia, e acaba se desviando e indo para o mundo, retornando para o mundo, ou indo para o mundo. Então as consequências são drásticas, isso a pessoa perde a salvação se não cuidar. O mentiroso não tem parte no reino dos céus. Então o mentiroso, a condenação dele é eterna. Há Apocalipse 21:18 e Apocalipse 22:15 diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Eu acho que, apesar disso aqui, a pessoa ainda em vida, ela perde, para mim, o que é mais importante para o crente, é o relacionamento com Deus. Uma quebra de aliança. Até o Antigo Testamento fala sobre isso, tá? Uma quebra de aliança. Até que eu escrevi aqui, ó, em Provérbios, capítulo 12:19. Para me encerrar aqui. Os lábios do que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece. Então, a consequência de quem fala a verdade está aqui, permanece para sempre. Em algumas traduções, né, diz que o Senhor está dizendo isso, que ele permanece diante de mim, e quando o mentiroso não permanece diante de mim. É um termo interessante e bem colocado. Agora, as consequências, você bem disse, elas são eternas, né? Tem consequências que vão para a eternidade. Então, mentir, viver a mentira, não cabe ao crente em Cristo, ao cristão. Exatamente. Como vencer isso? Palavra, culto de ensino, escola bíblica dominical que estamos aqui, mas é vivenciar em cima da palavra e orando. É bem verdade que hoje, quando a gente fala, e vamos pensar aqui rápido, né, sobre verdade e mentira, nessa modernidade líquida, segundo Bauman, nessa relatividade, hoje no relativismo moral, tem gente que... Mas nós estamos falando de verdades contidas, quando nós falamos das verdades aqui, nós somos verdades contidas na palavra e no que cremos. Perfeito. Então aqui não muda, tá? Aqui tem verdades eternas. Então nós estamos baseados nisso aqui. Aqui não, contra isso aqui não há argumento. Não. Então não é o que eu acho que eu penso, é o que a Bíblia diz. Isso é a verdade absoluta. Exato. Aqui ela não contém a verdade, ela é a verdade. Então a gente pensa assim. Então a gente olhou para esse ponto, o cristão e a mentira, né? Pensando sobre a escolha, a atração e as consequências. Caminhando agora para o terceiro ponto, nós vamos olhar para algo interessante, que é a ação da igreja, a igreja que repele a mentira, né? Aí o primeiro ponto eu vou contigo, Edenilson, depois eu vou no segundo contigo, que são só 2 pontos aqui, mas é uma igreja temente, uma igreja forte, né? Uma igreja que repele a mentira,
E aí ele vai colocar aqui a questão de temor, eu vou deixar contigo isso aqui, né? Falar sobre temor, porque tem gente que confunde medo com temor, né? Eu vou deixar, tá até um pouco explicado aqui, mas isso aí eu deixo contigo. Mas uma igreja ou uma pessoa que teme a Deus, ela é diferenciada, né? Ela se diferencia, né? Eu acho que esse ponto, pastor, como o senhor mesmo já citou, é interessante a gente entender o que é uma igreja temente. Muitos, eu vou dar um exemplo até, inclusive, com todo respeito e também reverência aqui ao nosso pastor. As pessoas que convivem com o nosso pastor conhecem ele, sabem da forma amável e gentil que ele trata todas as pessoas, né? Com respeito, né? Com amabilidade porém, algumas pessoas que ainda não conhecem o nosso pastor, que nunca tiveram um contato próximo, de proximidade, às vezes vem no pastor uma pessoa assim, um pouco mais fechada, mais rude, né? Truculenta, e eu não estou dizendo aqui que tem medo do pastor, mas tem um respeito além né? Do necessário. Do cabível. E por que eu estou falando isso? Porque aqui é interessante a gente entender essa diferença de medo e respeito, né? Uma coisa é você ter respeito por alguém, honrar alguém, observar aquilo e entender que aquilo que está sendo dito para você é relevante, que aquilo ali é importante. E aí você tem reverência, né? Você tem respeito por aquilo que você está ouvindo. Outra coisa é você ver uma pessoa que você conhece e que a sua vida não condiz com aquilo que ela prega, não condiz com aquilo que ela fala. Por isso que é até interessante que o autor ele fala justamente sobre o testemunho, né? Que quando a gente fala mentiras, você está contradizendo aquilo que você prega. Quando você diz que é cristão, né? Que você segue a Jesus, o que Jesus fala? Né? O que nós sabemos de Jesus? Que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Quando ele se considera, ou quando nós dizemos que ele é, e reconhecemos que ele é a verdade, não existe meia verdade. Ele é a verdade. E ele não usa de engano, ele não usa de mentira, ele não usa de falsas palavras, de falsas esperanças, né? E a gente segue quem? Ele é a pessoa que a gente segue, ele é o modelo que a gente segue. E aí quando você diz que você é cristão, que você serve a um Deus que é verdadeiro, que é o caminho, a verdade e a vida, mas você não vive dessa maneira, o teu testemunho não condiz com aquilo que você fala. Aquilo que você está vivendo não condiz com aquilo que você prega. Por isso que é importante quando nós formos ouvir um sermão, formos ouvir uma palavra, uma orientação, a gente entender e saber de quem é que está falando, da onde aquilo ali está vindo. A Bíblia é nosso manual de vida, ela é o nosso manual de instruções. O que está fora daqui, você não tem a obrigação de seguir. Óbvio que existem questão de bom senso, né, dos preceitos fundamentais, né, de uma vida em sociedade que devem ser observados, né? O fato de a gente não concordar com certas ações também nos dá o direito de agir com arrogância, né? Com falta de respeito. Como se fôssemos alienados. Como algumas pessoas acreditam, né? E falam, né? Mas o que é interessante aqui é que a igreja, sendo uma seguidora fiel, ela não tem medo. A gente não vive na igreja por medo. A gente teme ao Senhor, porque a gente reconhece a soberania dele, o seu poder e a sua misericórdia que se estende até nós. Aqui é interessante também a gente observar que essa palavra que ele destaca, né, que tanto Ananias e Safira, eles estavam dentro de uma igreja onde
havia essa ação do Espírito Santo, havia esse cuidado, né, dos líderes, mas mesmo assim, mesmo com todo esse cuidado, mesmo com toda essa condição que a igreja vivia, a gente percebe que eles dão lado. E aí Pedro chega e fala assim: por que vocês fizeram isso? Não havia necessidade. Você não precisava fazer isso, né? Por que você fez isso? Né? Mais uma vez, né? Não é chovendo uma molhada, né, pastor? Mas o que eles queriam? Eles queriam parecer ser mais generosos, mais bonzinhos, né? Nossa, como esse casal é tão bom, né? Deu certo para Barnabé? Vamos tentar também. Então, você vê que o pecado que eles pagaram aqui, não foi nem eles reter o valor, porque eles tinham provavelmente outras propriedades. Eles não venderam tudo que tinham. A Bíblia diz que eles venderam uma propriedade, né? Então, o que acontece? Provavelmente eles tinham condições de ter dado dinheiro, porque se eles venderam, vamos dizer assim, por 100, eles poderiam ter dado 50, poderiam ter dado 20, ou poderiam ter dado 100 também, porque eles tinham 100. Eles poderiam ter dado, mas eles resolvem omitir, eles resolvem enganar. E aí é que está o pecado. E aí eles resolvem enganar quem? O Espírito Santo. Que é Deus. É Deus. E é interessante até a gente perceber aqui a deidade do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, né, que o apóstolo Pedro fala, vocês mentiram ao Espírito Santo. Então você vê que eles não estavam mentindo para Jesus, eles não estavam simplesmente mentindo para Deus, ou não estavam simplesmente mentindo para o homem. Eles estavam mentindo ao Espírito Santo, que era aquele que estava presente ali e que estava levando a igreja, conduzindo a igreja, sendo o consolador, sendo aquele que estava juntando, cuidando da igreja. Então, aqui você vê a desonestidade deles, a cobiça deles e essa vontade de mostrar o que eles não eram, né, trouxe uma consequência. E a consequência foi exatamente a morte, né? O pecado deles foi punido pela morte. Então, fica aqui uma lição, né, que determinadas ações, determinadas atitudes, elas podem trazer, sim, danos irreparáveis, né? Aqui, no caso deles, foi a pena mais pesada que eles tinham, eles perderam a vida. Mas a igreja, ela segue caminhando, e nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós como pessoas sérias, nós devemos sim acreditar em Deus, seguir a vontade dele, seguir os desígnios dele e sempre buscar a orientação dele, pedir misericórdia, porque somos falhos, todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus, por isso que nós estamos aqui pedindo misericórdia todos os dias, continuamente, para que a gente possa a cada dia se aproximar mais de Deus, deixando essas coisas que não nos levam para perto de Deus, mas pelo contrário, né, nos afastam da presença. O pecado é justamente isso, é a mudança de direção, né, professor? Exato. Então, vamos tentar servir a Deus em temor, mas não em medo, mas em reverência, em amor, em respeito. Vamos pensar em um outro personagem aqui, mas antes, porém, é o que está mais fresco na minha memória. Várias pessoas já usaram essa expressão, mas eu lembro de estar ouvindo algo do padre Marcelo Rossi, que ele falou: você não deve servir a Deus por medo, mas servir a Deus por amor a Jesus. Eu gostei dessa expressão, sim. Ficou válida ela, né? Vamos pôr um personagem Pedro aqui, vamos puxar a nossa orelha aqui agora. Como líderes, lideramos departamentos, já lideramos igrejas, né? E para os líderes também. Olha como que Pedro estava cheio. Porque Pedro, se ele não estivesse com uma vida de altar, um líder aqui, se ele não tivesse com uma vida cheia, ele tinha recebido a oferta, irmãos, mais uma oferta aqui para ajudar. E de repente, nesse meio, vamos imaginar, vamos desenhar aqui o cenário, Ananias chegaria em outro discípulo, ó, não precisa ser igual o Barnabé fez, não, viu? Nós fizemos ali, você viu que deu certinho, é mais ou menos por aí que eles iam começar a caminhar. Ah, é? Então, assim, a ação do Espírito Santo, né, já fica claro aqui a deidade, a ação do Espírito Santo através de Pedro, né, que era um instrumento ali, vamos parar, vamos cortar isso pela raiz. É isso que eu escrevi aqui. Você falando, eu escrevi. Esse comentário, pastor, é importante até porque o comentarista ele usa exatamente essa afirmação, que se Pedro, né,
não tivesse dado também ouvidos ao Espírito Santo e não tivesse repreendido aquele intento daquele casal, o que ia acontecer? Olha ali, ó. Ele serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Era a igreja primitiva, a igreja estava começando. E aí a igreja iniciando já começa dessa forma, o que ia acontecer? O pecado seria o quê? Infiltrado. E aqui dentro da igreja. Ele coloca aqui, causaria danos irreparáveis. Causaria danos irreparáveis. Eu escrevi aqui conclusão, não era o valor e a oferta. Não. E sim o entrar, o infiltrar, para evitar o engano e as consequências. A igreja é uma igreja em formação. Era necessário estar fundamentado. Vamos falar sobre isso depois, né? Na doutrina apostólica. Se esse mal entra, não é questão do dinheiro, é questão de um mal ser infiltrado. Aí que o Espírito Santo alertou Pedro. Mas, pastor, só me permita fazer um complemento disso que você está falando. O que a Bíblia fala sobre a questão do joio e do trigo? Nós temos hoje, dentro da nossa igreja, uma plantação, né, vamos dizer assim, de trigo, onde pessoas florescem, dão o seu fruto, trazem, né, aquilo, né, que é de bom para a igreja. Mas às vezes a gente percebe que até dentro da própria igreja existem às vezes algumas coisas assim que destoam um pouco. Mas o que acontece? A Bíblia nos diz, né, que no meio dessa plantação de trigo existe também o joio. Mas naquele dia será feita uma separação. E aí sim, o joio será retirado e lançado no fogo. Mas é naquele dia. Porque a gente vai ter que conviver com essa situação. Porque o joio, Denilson, ele parece com o trigo, é igualzinho. Ele é idêntico ao trigo. É idêntico, né? Então, Sim. Quem vai fazer ter o discernimento disso aí é só Deus mesmo, Sim. vai fazer a separação. Sim. Mas o que acontece? Como que esse joio aconteceu? Ele foi infiltrado. Provavelmente alguma brecha, o inimigo aproveitou bem. Eu vou aproveitar aqui que o nosso pastor é mais fraco nessa área e eu vou me infiltrar por aqui. Então é exatamente isso. A lição ela traz essas particularidades, né? Eu só aproveitei o gancho que o senhor falou e lembrei dessa parábola. Tá certo, mas assim, nós estamos falando de uma igreja que repele, né? Repele. Não quer, ela expulsa, né? Então a igreja é temente e uma igreja forte, que é aí o Atos 5,12, aqui que é a base, né? Que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, né? Então, essa igreja forte, não apática, não fraca, é o último ponto dessa lição, eu deixo contigo, Davi. Uma igreja forte primeiramente, como eu já disse aqui, ela passa por quê? Pelo filtro apostólico. A ação de Ananias e Safira já barrou na primeira peneira, não passou. O Espírito Santo ali já revelou a Pedro, né, que a ação era enganosa e ali mesmo já bloqueou a ação. Segundo, uma igreja que não é conivente. Olha, interessante isso, pastores. Uma igreja que não é conivente com modismos ditos pentecostais. Mas aí eu vou lá para Atos 5,12 que o senhor falou. Mas é cheia de poder real do Espírito Santo, com seus dons. E uma coisa que até o pastor Fábio Tenório ele comentou aqui, acho que na primeira aula que tivemos, que é principalmente o dom de discernimento. É que estava em Pedro. O dom de discernimento. E para mim encerrar aqui, meus irmãos, vive na comunhão com Deus e entre os irmãos. Uma igreja forte, ela está relacionada entre si, com koinonia, mas acima de tudo, com o Senhor. Ela também é empática, ela sente a necessidade de todos os irmãos. E acima de tudo, ela se desprende das suas vaidades terrenas, vaidades próprias. Ela pensa no outro. Uma igreja forte, ela está alinhada entre o sacerdócio, que foi a nossa diretoria, será hoje, não é isso, mais ou menos? O sacerdócio, né, que representava, hoje vamos contemporaneizar aqui, o sacerdócio seria a igreja, seria a nossa diretoria ou a diretoria apostólica, a membresia, os discípulos, tá? E a ação social. Então, aí que é uma igreja forte, ela atua nessas áreas. Dentro da doutrina apostólica, cheia do poder
cheia da graça de Deus, do revestimento do Espírito Santo, dos milagres, como Atos 5, tá? Fala de Atos 5:12. E ela sente compaixão e empatia pela membresia. O partir do pão, né? Seria mais ou menos assim que eu vejo uma igreja forte, fortalecida, fundamentada. A lição nesse ponto, ela conclui aqui dizendo assim, né? Uma igreja fraca e anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio torna-se inoperante, ou seja, não tem utilidade alguma. Nós queremos então concluir a lição de hoje e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, evangelista Nilson, pela sua vida, presbítero Davi, por disponibilizar esse tempo para estar comentando e enriquecendo essa pré-aula. Com certeza será bênção a você que está nos acompanhando. Deus te abençoe em nome de Jesus. A conclusão diz bem assim, é possível, eu fiz essa pergunta no início, é possível o crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender? É possível. Nós vemos hoje que é. É possível. E aconteceu. Agora, olha só. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. E ela conclui aqui no finalzinho, fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. E eu escrevi, sejamos verdadeiros. Né? Tem que ser assim. Nós deixamos um convite para você. Próxima aula, lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Um tema maravilhoso, então fica um convite para você acessar e assistir o conteúdo dessa aula. Louvamos a Deus uma vez mais e quero dizer que esse conteúdo está disponível no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, no Instagram, Facebook você acessa também e na TV Mão Amiga você vai acessar canal 524 da NET Claro e ali durante a semana das 15 às 16 horas também essa programação vai ao ar. Então agradecidos pela sua vida, pedindo que as bênçãos de Deus sejam sobre você e sua casa e nos ajude aí a divulgar e alcançar o maior número de pessoas. Presbítero Davi, nos despeça em oração? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós eterno te damos Pai, graça, Pai. Somos gratos pelos momentos Sim, que estivemos aqui, pela bendito vida Senhor. Evalcir, Damos graça, Nilson, Pai. Senhor, pelas palavras, pelos Precisamos conhecimentos de que Ti. adquirimos. Abençoe, Senhor, cada aluno, Sim, meu Senhor, Deus. da Escola Bíblica Dominical, e que nós possamos ser verdadeiros, Pai, firmados na verdade, pois Tu és a verdade. Assim pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Que lembre-se, domingo pela manhã tem EBD.